A vida dos santos é um modelo para cada um de nós. E nessa semana vamos conhecer alguns detalhes da vida de São Filipe Neri, o fundador da Congregação do Oratório. São Filipe nasceu pouco tempo depois que o Brasil havia sido descoberto. Foi no ano de 1515, na cidade de Florença, na Itália. A sua mãe, Dona Lucrécia, faleceu quando ele era ainda muito pequeno. E por isso, o pai dele, Francesco, encomendou aos frades do mosteiro de São Marcos a educação religiosa do pequeno Filipe. Quando jovem, ele foi convidado por um primo muito rico para gerenciar os seus negócios. E o primo prometeu para ele que, se ele aceitasse esse cargo, ficaria como seu único herdeiro. Imagine a tentação, ele jovem, com 18 anos de idade, poder receber toda a herança desse seu primo, mas o desejo de São Filipe era outro. Ele queria ser santo. E ele sentiu um forte chamado de Deus. E apesar das insistências do primo, ele resolveu ir para Roma. Estudou filosofia, teologia e depois foi ordenado sacerdote. Filipe tinha um contato muito direto com o sobrenatural. Ele era um místico. Às vezes ele recebia a graça de Deus com tanta força, com tanto calor, que ele dizia: "Basta, Senhor, basta! O meu coração não aguenta de tanta alegria, de tanta consolação." Em Roma existem as famosas catacumbas. Não sei se vocês já tiveram a oportunidade de visitar algumas catacumbas, mas eram aqueles antigos cemitérios do Império Romano, onde os cristãos se escondiam na época das perseguições. E foi numa dessas catacumbas, na de São Sebastião, que São Filipe recebeu uma das maiores graças de sua vida. Enquanto ele rezava, o Espírito Santo entrou em sua alma, em forma de uma bola de fogo. E foram tão fortes as palpitações de seu coração, que 2 de suas costelas se afastaram, e ele até o fim da vida teve essas costelas afastadas por causa dessa graça que ele recebeu. Os sofrimentos do próximo afligiam muito o coração de São Filipe. E para auxiliar os peregrinos pobres, ele fundou a Confraria da Santíssima Trindade, dedicada especialmente a essa parcela dos filhos de Deus, que são os peregrinos pobres que iam até Roma para conhecer o Santo Padre. A santidade de sua vida era um exemplo para a igreja. Centenas de pessoas disputavam a graça de confessar-se com São Filipe. Às vezes formavam-se filas inteiras, cada um esperando o seu momento, confessar-se com um santo. E depois da confissão, ele formava conversas, formava reuniões com essas pessoas e daí nasceram os primeiros grupos que deram origem ao oratório, a congregação fundada por São Filipe. Os jovens eram também uma grande preocupação para o santo. Ele promovia jogos, passeios e 1000 divertimentos para atraí-los. Aqueles rapazes que viviam nas oficinas, nas ruas de Roma, não tinham nenhuma formação católica. E São Filipe, então, se tornava amigo de todos. Uma vez que ele conseguia sua confiança, ele preparava para eles a recepção dos sacramentos, ensinava a comunhão, a confissão, encaminhava-os para o bem. E durante a noite, o santo visitava aqueles que tanto necessitam do apoio do próximo, os doentes. Passava a noite nos hospitais, visitando as pessoas, levando a comunhão, levando os sacramentos, a unção dos enfermos. Nesses momentos que nós tivermos, se temos algum doente na nossa família, ou se nós mesmos caiu uma doença sobre nós, lembremos de São Filipe. Peçamos o auxílio dele. Assim como ele, quando estava na terra, ajudava os seus irmãos, agora no céu, ele vai ter muito mais empenho e muito mais força junto a Deus para nos ajudar também. Ao conhecer a vida de um santo como São Filipe, muitas vezes nos parece que tudo era um mar de rosas. Graças, consolações divinas, amor ao próximo, ser amado por todos. Porém, a realidade abrange muitas vezes outras coisas. São Filipe foi incompreendido. A perseguição do mal chegou a tal ponto que ele foi proibido de celebrar missa. Foi proibido de fazer pregações e ministrar os sacramentos. Isso se deu por causa de alguns falsos testemunhos de os seus inimigos. Diante da dificuldade, ele não se revoltou. Pelo contrário, ele via nisso um auxílio de Deus para exercitar a sua humildade, para vencer as tentações de orgulho. E com o passar do tempo, uma coisa incrível, o seu principal inimigo resolveu arrepender-se. Fez penitência pública, reparou publicamente todos os males que tinha feito contra São Filipe e, mais ainda, se tornou um de seus melhores discípulos. Para fortalecer a fé de seus discípulos, São Filipe organizava passeios devotos
e coletivos ao longo das ruas de Roma. Parecia uma grande procissão que percorria 7 igrejas. Promovia missas, cânticos, reuniões, ia de uma igreja para outra, no final fazia um lanche ao ar livre com todas as pessoas. E imagine só nas ruas de Roma, às vezes chegavam a 1000 pessoas numa dessas peregrinações. Finalmente, o Papa Gregório XIII reconheceu a comunidade e entregou a São Filipe a pequena paróquia de Santa Maria della Vallicella. A sua congregação era a única em que os sacerdotes, sendo seculares, viviam em comunidade, mas sem votos. Os membros mantinham suas propriedades, mas tinham que contribuir para a manutenção da comunidade. O Instituto tinha como fim a oração, a pregação e a administração dos sacramentos. Com o passar dos anos, São Filipe tornou-se conselheiro de bispos, cardeais e até de papas. Quando celebrava a Santa Missa, no momento em que chegava a consagração, em que ele tinha em suas mãos o pão e o vinho, que seriam transubstanciados em corpo, sangue, alma e divindade de nosso Senhor Jesus Cristo, era tal o amor que ele tinha, que muitas vezes ele se elevava do solo em êxtase e ficava mais ou menos 2 palmos acima do solo, olhando para nosso Senhor Jesus Cristo, e todo o povo da igreja olhando para ele e para a hóstia consagrada. Não é de admirar que muitas vezes o Papa o consultasse para alguns negócios mais importantes e quisesse até beijar-lhe as mãos e a batina. Porém, o tempo passa, e fatigado e exausto dos trabalhos, alquebrado pela idade, Filipe foi acometido de uma grave doença aos 78 anos de idade. Os médicos o examinaram, mas saíram desanimados. Não viam solução para o caso. Enquanto os médicos estavam saindo, ouviram uma voz, era a voz de São Filipe, e que dizia: "Ó minha Senhora, ó Dulcíssima e Bendita Virgem." Os médicos voltaram para ver o que estava acontecendo. O que houve? Ele estava elevado da cama uns 2 palmos mais ou menos. Quando os médicos entraram, ele voltou à sua posição normal e perguntou: "Mas não vistes a Santíssima Virgem, que me livrou de todas as dores?" De fato, São Filipe se levantou completamente curado e viveu mais um ano ainda. Nos momentos difíceis de nossa vida, lembremos de São Filipe. Assim como ele estava sempre alegre no serviço de Deus, mesmo na hora da perseguição, mesmo nas horas difíceis, ele mostrava essa alegria, ele mostrava essa fé, assim sejamos nós também. Todos nós temos momentos alegres, todos nós temos momentos difíceis, mas a fé em nosso Senhor Jesus Cristo, a fé em Nossa Senhora é que nos darão forças para seguir aquele conselho que São Filipe dava às pessoas que se queixavam de sua cruz. Ele dizia: "Meu filho, quem se impacienta com a cruz, achará uma outra mais pesada. Os sofrimentos são a melhor escola de desprezo do mundo. E quem não se matricular nessa escola merece dó, porque é um infeliz." Essa alegria de São Filipe seja a alegria de nossa vida. E na próxima semana estaremos novamente com vocês para conhecermos a vida de outro santo. Salve Maria!